Bom, como anunciado, meu nome é Rubens, eu sou do Instituto Trata Brasil. Acredito que alguns de vocês já ouviram dizer sobre o Trata Brasil, mas para quem não conhece, o Trata Brasil é um instituto que estuda o saneamento básico no país inteiro, literalmente de norte a sul, mas dando um foco nas questões da água e nas questões do esgoto. Talvez alguns de vocês podem estar se perguntando por que falar de água e esgoto no Brasil hoje em dia, 2016. A gente, por muito tempo, por muitas décadas, a gente abandonou esses temas, essa infraestrutura mais elementar para o ser humano. E desde 2007, então há quase 10 anos, o Trata Brasil vem atuando no país inteiro, tentando entender quais são os problemas que a falta de saneamento básico traz para a população, sobretudo na questão da saúde, que é um dos temas que devemos discutir hoje aqui com mais veemência. Bom, hoje eu vou comentar um pouco do cenário do Brasil, como que é o Brasil em termos de saneamento básico, como que é aqui a nossa região de São Paulo, a nossa região metropolitana de São Paulo, e um pouco as oportunidades, como que a gente pode avançar no assunto, cada um dentro da sua esfera de trabalho e de atuação. Bom, infelizmente os dados de saneamento básico no Brasil não são nada bons, né? Ainda hoje, em 2016, 50% da nossa população não tem acesso à coleta dos esgotos. Quando eu falo coleta dos esgotos, imagine quando você aperta a descarga da sua casa, ela teria que ir para uma coleta e essa coleta levaria para um tratamento. 100 milhões de brasileiros não têm esses serviços nas suas casas. E o mais grave, na nossa opinião, é que 40% dos esgotos do país não são tratados. Então isso reflete um pouco aqui para quem anda mais em São Paulo, mas não precisa nem ser em São Paulo. Quem tem a atuação mais espalhada pelo país, é só ver um pouco os nossos rios, como eles andam, e são rios hoje degradados, cheios de poluição, devido à falta de tratamento dos esgotos. Bom, às vezes pode parecer que 40% é um número assim um pouco fora da nossa realidade. Como que isso se traduz? Bom, nós estamos jogando na natureza mais de 5 mil piscinas olímpicas de esgotos todos os dias sem tratamento. Todos os dias. Então imagina aquela piscina olímpica, que agora durante as Olimpíadas todo mundo viu na televisão, aquelas provas e tudo mais. Imagina 5 mil delas todos os dias com esgoto sendo despejado na natureza. É isso que o Brasil tem hoje. A gente estima que seja até um pouco mais, mas a gente tem um problema muito grave. Bom, além disso, a gente tem alguns números alarmantes. 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Ou seja, muitos desses brasileiros não têm o privilégio que nós temos de abrir a torneira em casa e ter aquela água para poder cozinhar, para poder beber, para poder tomar banho, e etc. 35 milhões não têm acesso. E na nossa opinião do Trata Brasil, esse é o pior dado. 4 milhões de brasileiros não têm um banheiro sequer. Esse é um dado muito grave que traz problemas de saúde, traz problemas em toda a nossa cadeia de desenvolvimento enquanto ser humano. Todos sabemos que a falta de saneamento básico, falta de um banheiro adequado, reflete em problemas na saúde. Então, o IBGE, ele, em 2011, né, já faz aí 5 anos, mas os dados não devem ser nada diferentes do que isso. Estimou que há mais de 400 mil internações no país por ano, por diarreia, tá? Diarreia. Fora os casos que não são notificados, que não são reportados a um hospital, a um pronto de atendimento, ponto de saúde, né? O mais grave é que 50% desses casos atingem crianças de 0 a 5 anos. Então, crianças de 0 a 5 anos têm problemas de internações por diarreia no país inteiro, num número muito elevado do que deveria ser. Segundo alguns médicos, alguns especialistas da área,
dizem que essa faixa etária é a faixa etária em que a criança deveria consumir mais água e perder menos água, porque é a faixa etária de desenvolvimento da criança. E quando ela tem diarreia, todos nós sabemos o que acontece? Perde água. Então, esse é um dos graves problemas que hoje nós temos no Brasil, são as internações por diarreia devido ao contato com o esgoto a céu aberto, com água contaminada. Então, esse é um problema de saúde que nós temos também no país. Alguns dados um pouco, eu diria, chocantes e revoltantes. 94% das escolas do país têm energia elétrica. 61% das escolas têm acesso à internet. Agora, pasmem, 47% só das escolas têm uma rede de esgoto. Então, a gente está falando de uma infraestrutura, algo que é moderno, que é a internet, versus algo que é desde quando o mundo é mundo, que é o esgoto. Então, hoje a gente tem mais internet nas escolas do que redes de esgoto. Outro dado chocante, 450 mil crianças não possuem banheiro nas escolas. Tá? Esse é um dado da Unicef. O Instituto Trata Brasil pôde constatar isso há 2 anos atrás, num projeto que nós fizemos lá no semiárido, em Pernambuco, aonde a gente conseguiu, por meio de uma ação conjunta à Unicef, levar banheiro para pelo menos 1.600 crianças do semiárido. Então, quem tiver até curiosidade, tem um vídeo no nosso site, que é o tratabrasil.org.br, tratabrasil.org.br. Lá tem esse vídeo que comenta um pouco dessa ação que nós fizemos. Mas é uma triste realidade que hoje o Brasil também enfrenta. Eu presumo que esses dados estejam não estão fáceis para serem lidos agora, mas eu vou comentar um pouco eles, então fiquem tranquilos. Essa tabela bem grande de dados é uma tabela do governo federal, lá do Ministério das Cidades. Para quem talvez não saiba, o Ministério das Cidades hoje é o ministério que cuida do saneamento básico no Brasil. E eles têm aí uma tabela com os dados de saneamento, estado por estado. E eu fiz um círculo, obviamente, no estado que hoje nós estamos, nesse exato momento, que é São Paulo. Então, a primeira coluna é a coluna de acesso à água tratada. Talvez vocês não consigam ver, mas eu fiz um círculo aqui. Ó. Segundo o governo federal, 95% dos paulistas têm acesso à água tratada. Então, aí temos 5% fora dessa conta. A segunda coluna é a quantidade de população com acesso aos esgotos. 88% de nós paulistas temos acesso à coleta dos esgotos. E a terceira coluna é a coluna de tratamento. Aqui é um problema muito sério, como eu já disse anteriormente. 56% dos esgotos de todo o estado de São Paulo são tratados. Só 56%. Então, a gente tem aí 44% que não são tratados. Bom, aí eu gosto de chamar a atenção um pouco para o problema maior que nós temos fora da nossa caixinha chamada São Paulo. O Brasil inteiro tem um problema muito sério nessa terceira coluna, que é tratamento de esgoto. Vejam que, por exemplo, lá em cima, onde tem alguns estados do norte, a gente tem, por exemplo, o Pará, que só trata 2% dos esgotos. A gente tem Rondônia, que trata 4%. E aí alguns de vocês podem estar pensando, mas isso é uma coisa, infelizmente, do norte, que foi historicamente deixado de lado pelos políticos brasileiros. Não. O sul do Brasil também tem um problema muito grave. Santa Catarina trata apenas 21% dos esgotos. E o Rio Grande do Sul, 15%. Então, é um problema muito grave que o Brasil tem, literalmente, de norte a sul. A última coluna, eu vou pular essa de perda de faturamento, que seria a quarta coluna, e eu vou para a última. Aqui em São Paulo está marcado 32,95. Isso significa que é a porcentagem de água que a gente perde em todo o estado de São Paulo. E como que essa água é perdida? Ela basicamente é um erro de trabalho das empresas de saneamento. Então, imagina que as empresas de saneamento têm uma estação de tratamento de água, onde a água que ela capta de algum rio, de algum manancial, de algum reservatório, ela é tratada. Essa água ela tem que ir para sua casa, só que no meio do caminho ela se perdeu. Ela se perdeu por vazamentos,
por erros de medição dos equipamentos dessas empresas, ou um gravíssimo problema do Brasil, furto, ou seja, os gatos, também são considerados perdas de água. E no Brasil, a média é de 35%. Ou seja, a cada 100 litros produzido de água no Brasil, a gente perde 35 litros. É como se você tivesse uma padaria, fizesse 100 pães, e todos os dias você perde 35 pães por algum erro seu ou do seu maquinário. Aqui acontece a mesma coisa com a água. Os casos mais graves de perdas de água, infelizmente, estão no Nordeste e no Sul. Veja que o Amapá perde 78% da água produzida. Ou seja, eles produzem a água, eles gastam dinheiro com energia elétrica, com produto químico, com trabalhadores nessas estações, mas eles perdem 78% dessa água que eles também nem conseguem cobrar. Tá? Então, é um outro problema do saneamento básico que a gente tem que pensar um pouco. E, infelizmente, essa é a nossa triste realidade. Como eu disse, então, recapitulando, de norte a sul, nosso maior problema é o acesso ao esgotamento sanitário. Bom, eu creio que muitos, né, de nós aqui somos e moramos em regiões próximas aqui de São Paulo, são da própria cidade de São Paulo. Eu trouxe esses mesmos dados para vocês, porém, divididos em algumas cidades. Vamos lá. São Paulo, como está a situação da cidade de São Paulo? 53% do esgoto da cidade de São Paulo é tratado, só 53%, 47% não são tratados. E os dados pioram. Guarulhos, 24% é tratado, Carapicuíba, 21%, Cotia, 13%, Osasco, 20%, até chegar ao imaginável, que é o 0%, que existe. Mauá não trata os esgotos. Então, esse é um problema muito grave que a gente tem aqui também nos tratamentos. Qual que seria a melhor cidade dessas que eu trouxe? São Caetano do Sul, 85% dos esgotos de São Caetano do Sul, né, informados pelo governo federal, são tratados. Eu gostaria de relembrar a todos que todos esses dados que eu estou trazendo são referentes a 2 anos atrás, 2014. A gente não tem nenhum dado de 2015 e nenhum em andamento de 2016, porque o governo federal não tem ainda isso tabulado. Isso é um processo de muito tempo. Então, em 2014, essas cidades estavam assim. Pode ser que hoje elas tenham melhorado, mas aí a gente tem que esperar daqui 2 anos para saber como que 2016 estava. Então, esse é um problema também que a gente tem que enfrentar lá no Ministério das Cidades, essas coletas dos dados. Então, aqui é um recorte muito simples. Obviamente, tem muito mais cidades para falar, mas esse é um recorte que eu trouxe para vocês. Aí, só chamando a atenção, perdas de água. Quem mais perde água nesse rol de cidades aqui? Osasco perde 45% da água, Mauá 47%, Santo André 41%, e até mesmo a gente pode colocar São Bernardo do Campo, que perde 39%. Enfim, problema gravíssimo de água aí. Bom, a existência do Trata Brasil, como eu já disse, ela se dá por um momento de transição que o Brasil começou a enfrentar no saneamento básico. Então, em 2007, praticamente há 10 anos atrás, o Brasil ganhou uma lei federal de saneamento básico. Então, só em 2007 nós tivemos a nossa primeira lei federal. Tivemos o Ministério das Cidades, que finalmente foi um ministério criado para discutir saneamento. Só que a gente pensava assim, será que a população sabe o que é saneamento básico? Será que ela cobra os prefeitos, os seus candidatos a governador, a deputado, a vereador? Será que a gente não está falando mais do mesmo? E a gente então fez uma pesquisa com o IBOP em 2009, né, já faz um bom tempo, para a gente entender qual que era a percepção da população em relação ao saneamento básico. Então, eu trouxe aqui alguns dados dessa pesquisa. Primeiramente, saneamento básico, quando é comparado a segurança, desemprego, educação e saúde, é série C, série D, perde de lavada. Então, por exemplo, foi feita uma pergunta para as pessoas. O que é mais importante para você, saneamento ou saúde? A pessoa falava assim, saúde. Mas o quê? Mais hospitais. A pessoa não conseguia linkar a falta de saneamento com saúde. Então, saúde ganhou disparadamente nessa pesquisa. O que é mais importante? Educação ou saneamento? Educação. E assim foi. Segurança ou saneamento? Segurança. Desemprego ou saneamento? Desemprego. Então, vejam que lá em 2009, quando nós aplicamos essa pesquisa, o saneamento não estava recebendo a sua devida atenção. Um outro questionário, né, uma outra pergunta que foi feita.
Você tem ideia para onde que os seus esgotos vão? Quando você dá a descarga, quando você abre a torneira, você tem ideia para onde toda essa água vai? 71% das pessoas disseram uma rede pública. De uma certa maneira está errado, porque os nossos esgotos não vão, ou pelo menos não deveriam ir, para as redes pluviais, que é a rede de chuva, né? Se os nossos esgotos for para a rede de chuva, isso está altamente errado e altamente perigoso do ponto de vista técnico, porque numa forte chuva, numa forte enchente, isso pode estourar e trazer o esgoto para a rua, né? Então, 71% das pessoas diziam que ia para uma rede geral. Elas não tinham muita distinção que redes eram essas. E aqui, na nossa opinião, é um problema a ser discutido. Você pagaria para ter água tratada e o esgoto coletado e tratado? 50% das pessoas disseram que não. Eles não pagariam para ter água tratada, e nem coleta e nem tratamento dos esgotos. Então, aqui é uma outra coisa que deveríamos ou devemos discutir. Então, essa é uma outra parte da pesquisa. Bom, eu vou fazer isso aqui agora. Quem já cobrou por saneamento em eleição, levanta a mão. Quem já cobrou por saneamento em eleição, seja municipal, estadual? Então, infelizmente, eu entendo, é um número baixíssimo, e assim como a pesquisa mostrou também, 75% das pessoas disseram nunca ter cobrado os seus candidatos para ter saneamento no seu bairro ou na sua cidade. Por que nós, brasileiros, e eu me coloco nessa estatística também, porque eu nunca cobrei, e quando eu não trabalhava com isso, eu nunca cobrei também, por que nós não cobramos? Existem dois fatores. O primeiro é que saneamento não dá voto. Então, você nunca viu político falando de saneamento, porque obra enterrada não dá voto. É melhor fazer um viaduto, melhor fazer um posto de saúde, que não sejam importantes, são extremamente importantes, então não dá voto. Então isso não é discutido e a gente acaba esquecendo, naturalmente. Segundo problema, segunda razão que nós brasileiros não cobramos por saneamento, falta informação. A gente não tem informação, por exemplo, se no nosso bairro ou na nossa cidade tem um saneamento adequado, se todos têm. Obviamente, alguns de nós temos essa noção, mas numa totalidade, num geral, nós não temos essa informação. E muito porque não nos dizem, porque as empresas escondem, porque os jornalistas também não acabam nos ajudando nesse papel todo. Então, essas são algumas razões que nós, todos, talvez não cobramos alguns prefeitos, alguns candidatos a outros cargos públicos. E aí essa pesquisa mostrou justamente isso, 75% das pessoas não cobravam ou nunca cobraram por saneamento básico. Bom, nós, enquanto população, nós temos um problema que isso parte de nós e que nós temos que discutir, porque a falta de saneamento básico ela é, obviamente, uma falta de interesse político, uma falta de informação, mas tem aquela parte também que nos cabe. O ano passado, o Instituto Trata Brasil fez um estudo para identificar as redes ociosas de esgoto. O que é isso? Imagina que você mora numa residência e que em frente à sua casa tem as ligações de esgotos todas disponíveis, mas a sua casa não está conectada. E por que não está? Por vários motivos. Você até sabe, mas não quer. Tem esses casos também, que as pessoas não querem se conectar porque tem que pagar a conta. E tem também aquele caso de que a pessoa não é informada, né? A empresa nunca informou para a pessoa que existia uma rede passando lá. Nas 100 maiores cidades do Brasil, 3,5 milhões de pessoas têm esses serviços disponíveis, mas as pessoas não se conectam, tá, às redes de esgoto. 36% das pessoas não se conectam porque não querem pagar a conta. Então, aqui é uma pesquisa com dados mostrando, nós perguntamos para muitas pessoas e muitas delas diziam, eu não quero pagar a conta. Outras diziam o que eu acabei de dizer, falta de informação. A empresa nunca me avisou, nunca me comunicou que tem uma rede passando perto da minha casa. Enfim, há inúmeras razões. Até mesmo aquelas pessoas que não querem nem quebrar o piso para passar as ligações, elas também nos disseram isso. Bom, isso é uma lei? Eu sou obrigado a ligar na rede de esgoto? Isso depende de uma lei municipal. Cada cidade tem sua lei. 81% dos municípios, ou seja, 81 cidades das 100 que a gente fez a pesquisa, tem uma lei municipal
E, além disso, tem uma punição para quem não se liga, né? Então, quem deveria fazer essa fiscalização e quem deve fazer essa fiscalização no Brasil inteiro são as prefeituras. Então, a prefeitura tem que ter um órgão fiscalizador que verifique se a sua casa está conectada ou não a uma rede de esgoto. Se ela tiver uma lei que te obrigue, você pode receber uma multa. Em muitos casos não recebe uma multa, mas muitas dessas cidades aplicam multa nas pessoas. Trazendo para a realidade do estado de São Paulo, dessas 15 maiores, a gente conseguiu informações de 15 municípios, né? Todos eles operados pela Sabesp. Então, São Paulo, Itaquá, Suzano, Carapicuíba, Osasco, São Bernardo, Franca, Guarujá, Praia Grande, Santos, São Vicente, São José dos Campos e Taubaté. Nessas 15 cidades do estado de São Paulo, 450 mil pessoas têm disponível esse serviço que eu acabei de dizer para vocês. E eles não se ligam nessas redes. Então, isso aí gera um problema ambiental muito grande, né? Porque a pessoa ela tem uma fossa séptica, que do ponto de vista técnico e também do ponto de vista de saúde é muito perigoso, né? E ela também pode gerar outros transtornos ambientais. Então, a gente conseguiu detectar isso aqui no estado de São Paulo. Um outro problema gravíssimo, saneamento em favelas. Ou seja, saneamento em áreas irregulares. Para vocês entenderem, aqui no estado de São Paulo, o Ministério Público não autoriza a Sabesp. Estou falando da Sabesp, mas, por exemplo, pode ser em Guarulhos, não é a Sabesp, é a prefeitura, né? Então, não autoriza a concessionária, a empresa de saneamento, a levar água e esgoto para áreas irregulares, que não tem regularização fundiária. O Ministério Público entende que se ela autoriza a Sabesp, a Prefeitura de Guarulhos, seja lá quem for levar água, esgotamento sanitário, eles estão incentivando a invasão. Então, essas pessoas acabam não tendo esses serviços. Obviamente, eles são seres humanos como todos nós aqui. Eles todos precisam tomar banho, consumir água, precisam ir ao banheiro, fazer as suas necessidades. E como isso é feito? Como eu disse lá atrás, a gente tem aqui no Brasil muito furto, muita perda de água, que são dessas áreas irregulares. Esses lugares acabam furtando a água por falta de opção, né? Porque não tem uma opção para eles. Muitos desses lugares não têm nenhuma coleta dos esgotos. O que as pessoas fazem? Fazem uma tubulação e põem o esgoto direto para algum córrego, algum rio. O rio Tietê é uma amostra disso. Ou fazem fossas sépticas, dependendo da região que a pessoa mora, se é uma região mais sólida, né, onde o solo não é tão comprometido, é feita uma fossa séptica. Então, para vocês terem uma ideia, nas 89 maiores cidades do Brasil, consome-se mais ou menos 265 piscinas olímpicas por ano de água. Esse é o número consumido de água traduzido em piscinas olímpicas, né? Nessas maiores cidades, nessas áreas irregulares. Para vocês terem uma ideia, quanto isso representa, às vezes, de uma cidade? Aqui eu trouxe só de São Paulo, do estado de São Paulo. 49%, isso é o IBGE quem está falando, não é o Trata Brasil, tá? O IBGE disse que 49% da população do Guarujá mora em área irregular. Essa população não tem acesso à água ou esgoto. Aqui na cidade de São Paulo, 14% das pessoas moram em áreas irregulares. Só que em São Paulo são 12 milhões de habitantes. 14% disso é quase 2 milhões de pessoas vivendo em áreas irregulares. Em toda a região metropolitana de São Paulo, que são 39 cidades, se eu não me engano, são 3 milhões de pessoas vivendo em áreas irregulares. E no Brasil, 11 milhões de brasileiros vivendo em áreas irregulares. É praticamente 3 Áustrias. São 3 Áustrias aqui no Brasil vivendo em favelas que não têm direito à água e nem ao esgotamento sanitário. Bom, aí no começo eu disse que a gente tem alguns desafios, né? Mas a gente também tem algumas soluções. Eu trouxe aqui 5 soluções, não são bem soluções, são contribuições para que o saneamento avance no país de alguma maneira. Essas 5 elas não dependem exatamente de nós, enquanto população, enquanto pessoa física, mas ela depende de que a gente cobre e que a gente fique em cima para que isso possa avançar. A primeira solução, a gente usa aqui o exemplo lá do Ceará. Então, para quem conhece o Ceará, a região do Cariri, onde tem 9 cidades, Juazeiro do Norte é a principal,
eles tinham um problema muito grande de abastecimento de água. Na região do Cariri não existe nenhum manancial, nenhum reservatório, como aqui em São Paulo a gente tem alguns reservatórios e mananciais. Toda a água que é captada é por poço. Só que, qual que é o problema? A empresa de água e esgoto lá, que chama... Nossa, agora eu não vou lembrar a empresa do Ceará, mas enfim. Oi? Caelce do Ceará? Cagesse, obrigado. Cagesse, isso aí. Cagesse. A empresa de água e esgoto do Ceará, Cagesse, eles têm toda a estrutura de esgotamento sanitário passando principalmente em Juazeiro do Norte. Só que a população de Juazeiro não estava se conectando a essa rede de esgoto, muito porque não sabia, não queria pagar a conta, e eles utilizavam das fossas. Só que, como eu disse, a água de lá é poço. Poço perto de fossa, contaminação fecal. Né? As pessoas estavam bebendo literalmente, desculpa a palavra, merda. Então, é isso que estava acontecendo. Uma política estadual foi implantada na região para que as pessoas se ligassem às redes já existentes e não usassem mais as fossas, porque isso estava causando um perigo muito grande à saúde dessas pessoas. Então, foi feito um seminário similar a esse, num auditório similar a esse, com o governador do Ceará, com a empresa, com universidades, e eles, então, desenharam uma política para o Estado, principalmente para a região do Cariri, para que fosse feita para que mudasse isso logo. Então, isso aí também partiu de iniciativa da população, com movimentos, com lideranças sociais, pressionando para que isso acontecesse. Então, essa é uma das soluções que a gente acredita. Esse movimento para que as ociosidades, as redes de esgotos avancem no país. Uma outra solução, uma outra contribuição, as áreas irregulares. Então, eu disse para vocês, 11 milhões de brasileiros vivem em favelas que não têm direito à água e esgoto. 2 delas em Porto Alegre, chama Vila Átenes e Vila Amizade, no ano de 2014 para 2015, ganharam na justiça, depois de muita luta com assinatura, com reuniões com o prefeito, eles ganharam na justiça o direito de, pelo menos, ter água encanada. Pelo menos. Então, nós, até o Trata Brasil, participamos lá desse projeto nessas 2 comunidades em Porto Alegre, né, para que as pessoas tivessem a consciência do uso correto da água, porque a partir de agora elas vão ter que pagar por uma conta de água. É uma tarifa muito baixa, uma tarifa social para elas, mas ainda assim é importante que elas fossem ensinadas para que elas não gastassem tanto quanto elas gastavam. Para vocês terem uma ideia, a Organização Mundial da Saúde recomenda que nós usemos 110 litros de água dia para tomar banho, cozinhar, enfim, né, fazer nossas necessidades. Nessa comunidade, cada morador estava consumindo 800 litros de água dia. Porque essa água não era medida, não existia o hidrômetro para medir essa água. Depois que eles ganharam na justiça o direito de ter essa água, eles agora são hidrometizados, hidrometados, né? Eles têm agora acesso a uma água de mais confiança, né? Então eles foram até reeducados ambientalmente por nós e pela Prefeitura de Porto Alegre para que o consumo fosse menor. Então essa é uma ação que deu certo. Essa ação partiu de liderança comunitária desses 2 bairros que foram atrás e disseram, não, pelo menos a água eu quero ter. É indigno eu não ter uma água 100% confiável para beber, né? Porque a água era roubada, então quando essa água é roubada, sabe-se lá de onde ela está vindo. Então eles ganharam na justiça o direito e felizmente a água agora eles têm encanada. Bom, terceira solução, isso não depende da gente, é só um modelo para mostrar, são as famosas PPPs, né, que estão surgindo no Brasil. Gostemos ou não, mas é o que está surgindo. As PPPs são iniciativas públicas privadas, né? Então, lá no Recife, na Grande Recife, onde muito pouco por cento, né, da população tem acesso à coleta dos esgotos, foi feito uma PPP de 4,5 bilhões de reais para que em 12 anos, 14 cidades da Grande Recife sejam de fato universalizados. Toda a população tem acesso à água, coleta dos esgotos e mais, que os esgotos sejam tratados. Então,
essa é uma modalidade que está tomando conta do Brasil. Obviamente, há os contra, há os a favores, mas essas parcerias público-privadas estão, pelo menos, trazendo alguma luz sobre o tema. Quarta e penúltima recomendação: trabalhar nas perdas de água. Eu trouxe aqui 3 casos para vocês de cidades que trabalharam com as perdas de água. Isso também não depende muito da gente, depende mais da nossa cobrança enquanto população para que os prefeitos, para que as empresas se comprometam a isso. Bom, Limeira hoje perde 14% da água só. É um dos menores índices do país em Limeira. Campinas perde 21%. Essas perdas salvaram essas cidades de não entrar em colapso durante a crise hídrica em 2014 e principalmente o ano passado também. Então, eles trabalharam fortemente para que as 2 cidades não entrassem em colapso, diminuindo as perdas. E diminuindo as perdas trocando tubulação, fazendo novos investimentos em tecnologia. Campo Grande também fez isso. Eles fizeram um acordo com Israel. Israel é o país mais referenciado em perdas de água. Todo mundo quer aprender com Israel, porque em Israel hoje se perde muita pouca água, porque eles não têm, né? Tanto que a água de Israel hoje é dessalinizada, ela é tirada do mar, né? Sofre um tratamento. Bom, então foi feita até uma parceria em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com uma empresa de Israel. E por último, última recomendação: qualidade e gestão. Para não causar nenhum problema, nenhuma distorção, eu trouxe 2 exemplos de empresas públicas. Essas são empresas geradas, uma pelo prefeito e outra por uma empresa estadual. Uberlândia é uma das melhores cidades do Brasil em saneamento básico. Nos últimos 5 anos, mesmo Uberlândia sendo uma das melhores cidades de saneamento básico no Brasil, quem está falando é o governo federal, não sou eu. Nos últimos 5 anos, a cidade ainda investiu quase 200 milhões em saneamento básico. Então, para quem é de Uberlândia, obviamente sabe disso, o saneamento lá ele é todo gerenciado pela prefeitura, né? Chama o DEMAI, né? Departamento Municipal de Água e Esgoto. Franca é a melhor cidade do Brasil em saneamento básico. Uberlândia está entre as melhores, mas Franca é a melhor. Por 3 anos consecutivos é a melhor. É uma cidade gerenciada por uma empresa estadual, no caso a Sabesp, lá atua em Franca muito fortemente. E lá os investimentos, apesar de estarem bons, a cidade está indo muito bem, ela continua a avançar. Qual que é o recado que eu quero dar com isso? É possível, saneamento básico é possível, desde que seja prioridade de gestão de prefeito, vereador, deputados da região, de algumas lideranças, para que cobre, que tenha qualidade e gestão. Então, aqui são 2 exemplos para vocês do Brasil. Bom, eu estou chegando ao fim. Tudo isso que eu disse para vocês, eu acho que eu dei aí um pouco de confusão, porque são muitos dados, e confesso que até eu às vezes fico confuso de tantos dados que existem, mas são importantes serem discutidos. Então, a nossa visão, enquanto Instituto Trata Brasil, é justamente dar essa informação para a população, para que a gente consiga cobrar com mais qualidade, com mais certeza dos nossos direitos. Saneamento básico é um direito garantido pela ONU. Está na Constituição do país. Então, quem não tem saneamento básico está sendo deixado de lado, está sendo marginalizado pela política brasileira. E a gente não quer isso. É muito triste ver isso. Pelo menos as pessoas têm que ter o direito ao mínimo, que é uma água tratada e moradia adequada, ou seja, fora dos esgotos, fora das contaminações que trazem doenças. E essa é a nossa visão, é o nosso papel enquanto uma instituição, né? Eu estou chegando ao fim. É importante que todos saibam que a lei de 2007 do saneamento deixou nas mãos dos prefeitos a responsabilidade pelo saneamento básico. Então saibam todos aqui que são os prefeitos que têm que cobrar as empresas, eles têm que trazer recurso de algum lugar para que seja feito as obras de saneamento. Então, é de responsabilidade do prefeito, isso está na lei, não sou eu quem estou dizendo, está na lei. Tá? Bom, a nossa caminhada ela é muito longa. A gente viaja o Brasil inteiro fazendo seminários similares a esse, participando de conversas como esta, e a gente precisa de ajuda.
Hoje, felizmente, eu pude representar o Trata Brasil em nome do nosso presidente, que não pôde vir, mas quando eu também não posso, nem o nosso presidente, a gente tem aí os nossos missionários do saneamento, que são médicos, são atletas, são pesquisadores, todos envolvidos com saneamento básico de alguma maneira. Aqui, talvez a mais famosa dessa tela seja a Daiane dos Santos, para quem acho que todo mundo conhece, aquela ginasta brasileira. Tem aqui nessa outra tela que vai vir, tem o Maurício de Souza, né, o pai da Mônica, né, da turma da Mônica. O Lars Grael, para quem talvez acompanhe aí os esportes aquáticos, né. O Flávio Canto foi um judoca brasileiro também. Enfim, esses são os embaixadores um pouco mais de renome, né? Mas a gente tem aí muitos promotores, pessoas engajadas em todo o sistema para que o saneamento chegue no ouvido das pessoas. Bom, eu acho que é isso. Deve estar. Acho que agora aqui é uma tela com o meu e-mail. Eu não acredito que vai ter também debate, né? Não, a gente vai avançar, né? Por causa do tempo. Então, a gente está avançando já. Mas eu deixo meu e-mail aqui, que é rubens.filho@tratabrasil.org.br. Posso responder questionamentos de vocês posteriormente, se vocês tiverem. E é isso, eu agradeço ao convite. Parabéns a todos aí pelo evento e espero que o saneamento hoje tenha entrado um pouquinho mais na cabeça de vocês, como um dia entrou na minha. Então é isso, obrigado, bom dia.